Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Queria com a permissão do pastor que os irmãos se colocassem de pé. Em nome de Jesus. Estamos com as mãos para cá. Me ajude a estar orando, abençoando em nome de Jesus a palavra de Deus que vai ser ministrada aos corações dos nossos irmãos. Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, diante da tua presença. Já podemos sentir a tua presença. Aleluia! Quero te entregar a vida do presbítero Calma nas tuas mãos. Entregar nossas vidas, Senhor Jesus. Estamos aqui para receber, Pai amado, Pai querido, aquilo que o Senhor preparou essa noite para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, que não tenha nada que venha tirar a atenção. Os irmãos possam estar ligados, Pai amado, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, no nome de Jesus. Te entregam tudo e todos nas tuas mãos. Usa teu filho poderosamente, Pai amado, Pai querido. Joga por terra todo impedimento, toda barreira, em nome de Jesus nessa noite. E profetizo em nome de Jesus que essa palavra vai entrar nos nossos corações e vai frutificar para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Quem nós vamos dizer? Usa ele! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra por gentileza as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos ler do verso 14 ao verso 20. Para quem não me conhece, me chamo presbítero Darlan, sou da igreja de Nova Iguaçu e estamos na casa do pastor João desde terça-feira. E ali ele permitiu essa oportunidade de ministrar na quarta, na sexta, e vamos escola dominical hoje pela manhã, que foi uma bênção, e vamos fechar hoje com chave de ouro para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Santo Deus, todos acharam, amém? Vai dizer assim a palavra da terra do verso 14 ao verso 20. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um molho de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do óleo, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. O tema da mensagem de hoje é: esse deserto não vai te matar. Pode se assentar aí, por gentileza? Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, para nós falarmos desse menino, desse adolescente, dividir em 3 pilares. Vamos falar de 3 personagens. O primeiro dele foi o seu pai, Abrão. Abrão nasceu aproximadamente 2100 anos antes de Cristo. Ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, um lugar de idolatria, um lugar politeísta. O lugar politeísta é onde adorava a diversos deuses. Uma coisa interessante que Flávio José, historiador do primeiro século, ele vai dizer que Terá, o seu pai, ele fabricava e comercializava ídolos, estátuas. E aqui eu já quero pegar um adendo. Deus, na sua sabedoria e graça, escolheu esse homem
para ser o patriarca. Como eu falei na quarta-feira, Abraão, aos olhos dos homens carnais como eu e você, seria um homem improvável. Porque vem comigo aqui para a gente imaginar. Como é que você vai pegar um homem que comercializa ídolos, um homem idólatra, para ser o patriarca? Mas o que é lindo, que Deus não olha como eu e você vê. Deus, ele vê além, oh glória. Era idólatra, vai ser patriarca, oh meu Deus. Saulo, ele era perseguidor, ele foi ser perseguido pelo Evangelho. Meu Deus do céu, não bata a sentença na vida de ninguém, porque o Senhor, ele vê mais além, ele vê o futuro, ele vê a graça. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Não é mérito próprio, é a graça de Deus. Aí uma coisa que é interessante que nesse capítulo 11 vai falar um pouquinho dessa história. Terá o seu pai de Abrão, ele teve 4 filhos: Naor, Arã, Abrão e Sarai. Só que Sarai era irmã apenas por parte de pai. O texto vai dizer em Gênesis capítulo 11 que o seu filho mais moço, por nome Arã, ele morreu, deixando 2 filhos. O que é lindo, que o pai de Abrão, sentindo a dor, eles moravam em Ur dos Caldeus, ele resolveu sair da cidade onde ele morava, devido ao sofrimento, devido à perda, acredito eu, e ele resolveu se mudar para Canaã, está no texto. Mas o que é lindo, que me chama a atenção, que no meio do caminho ele não chega a Canaã, ele para na cidade por nome Arã. Aleluia. Meu Deus, você não entendeu. Ele saiu do sofrimento da perda do filho por nome Arã, e ele saiu e parou justamente na cidade por nome do seu filho. Que eu quero te dizer, o Espírito Santo falou no meu coração: não adianta você fugir do problema. Eu vou fugir desse problema aqui porque eu não quero resolver, não quero tocar nessa ferida, eu vou correr. Aí você vai correr, você vai bater justamente na ferida, na dor. Por quê? Porque você não tratou, está aberta. O Espírito Santo está falando: trate essa dor, meu Deus do céu, vai ficar cicatriz, mas você vai levantar a cabeça e falar: eu estou sarado. Glória a Deus. Não adianta eu e você correr do problema, encara ele de frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí no verso 12, Deus olha para ele, faz promessas. Deus promete a ele uma terra, grande descendência, prosperidade material e espiritual. E é assim que Deus faz conosco. Ele olha para mim e para você, nos escolhe e nos faz promessas. Oh glória! Promessas essas materiais, e a principal promessa, a espiritual. Oh glória! Não se esqueça da promessa espiritual. Não se esqueça da promessa espiritual. E aí o texto vai dizer que Abrão, ele chega na terra de Canaã, aonde seu pai desejava chegar, ele chegou. E aí Deus vai falar com ele no verso 7, Gênesis 12, verso 7, ele vai dizer assim: olha, Abrão, esta terra eu darei aos seus descendentes. Está no texto. Ali ele edificou um altar e louvou ao Senhor. Oh glória! A primeira vez que Abrão, ele louva, ele edifica um altar e agradece a Deus. Meu irmão, quando você recebe uma palavra profética, será que você agradece a Deus? Será que você é grato a Deus na hora que Ele te dá uma bênção? Porque muitas vezes a gente pede, quando Deus vai aí abençoa a gente vai para vários lugares, vem para essas portas e faz um culto de ação de graça em nome do Senhor. Aleluia. Faz um culto.
é totalmente diferente da fome de hoje. Hoje a fome é desigualdade social. Se eu não tenho dinheiro ou uma terra para plantar, eu vou morrer de fome. Naquela época a fome era justamente na terra. A terra se secava e não produzia. Então era de costume, se a pessoa plantava ali, não dava, ela saía, ela migrava para outro lugar. Então, na terra de Canaã se secou, houve uma grande fome. O texto vai dizer que ele então coloca no seu coração de ir para o Egito. Oh glória! Aí eu te pergunto, igreja, Deus mandou ele ir para o Egito? Não. E por que ele foi? O desespero faz isso com a gente. Ele se esqueceu da promessa. Meu Deus. Deus falou: esta terra eu já te dei por herança. Mas na primeira dificuldade, ele, lá no Rio de Janeiro, ele faz assim, ó, deu linha na pipa. Ó, ele vazou. E às vezes acontece isso com a gente. A gente tem promessa de Deus na nossa vida. Deus está fazendo. Mas na primeira dificuldade, vou sair do grupo, tá? Ó, não conta comigo mais não. Pastor, não vou dar aula mais na escola dominical não. Ó, não vou pregar mais não. Ó, não vou tocar na bateria não. Ó, não vou ficar na portaria não. Ó, esquece meu nome. Risca o meu nome aí. Para com isso. Se levante como obreiro aprovado pelo Senhor, meu irmão. Enfrente essa dificuldade. Enfrente essa escassez. Lembre-se da promessa que sofreu na tua vida. Aleluia! Você é guerreiro, meu irmão. Você é Glória a guerreiro. Deus! Ele estava trocando algo longevo, algo futuro, algo longo, por necessidades temporárias. Comida, eu estou com fome. Então esquece a promessa. Eu quero comer, eu quero agora. Eu quero agora. Tem pessoas assim, Deus tem um plano mesmo. Não, esquece. Eu quero o agora. Esquece o agora. Pensa, oh glória, no amanhã, na tua salvação, no propósito que Ele tem na sua vida. Glória a Deus! E aí ele chega lá no Egito. Quando ele chega no Egito, ele fala assim com a sua mulher, Sarai: mulher, você é muito bonita. Fala que você é minha irmã. Ela é irmã dele. Senão eles vão me matar. Você sabe da história. Ele cometeu 3 erros aqui. Primeiro, profetizou desgraça. Profetizou desgraça. Ele falou: vão me matar. Tem pessoas, meu Deus, você é muito forte, que só profetiza desgraça. Infertilidade, pastor, não vai dar certo não. Comprar um terreno aqui do lado, pastor, muito caro. Dá não, pastor, pensa direitinho. Ó, liga do grupo, vai ter ensaio, que hora? Não, tá muito caro. Ó, pensa direitinho. A pessoa só olha pro lado negativo, só olha para a desgraça. Tá repreendido, meu irmão. Para com isso. Só olha para a desgraça. Deus falou para Moisés: manda 12 espias para ver a terra. Eles pegaram do fundo, carregaram, mas falaram: não é para gente. Meu Deus do céu. E contaminou todo o arraial. Talvez você está sentado aqui, você foi contaminado por uma pessoa que só fala desgraça. Mas hoje, oh glória, hoje o Senhor marcou encontro contigo para repreender toda a palavra contrária contra a tua vida. Segundo, ele ficou com medo. O medo paralisa. Ele tinha uma promessa feita por Deus. Meu Deus. O que Deus falou para ele em Gênesis 12: olha, todos que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar também. Sabe o que Deus estava falando com ele? Com outras palavras: olha, eu vou te proteger. Oh glória. Mas com medo, ele esqueceu a proteção de Deus. Oh glória. E terceiro, ele omitiu a informação.
Sarai, ela era irmã, mas naquele momento era mulher, era a esposa dele. Muitas das vezes, quando a gente olha para a realidade, a gente fica com medo das consequências. É verdade. Melhor esconder aqui, ó, não vou falar a verdade por completo, não. Senão, olha as consequências. Vou esconder só um pouquinho. Não vou falar não. Esconde só um pouquinho. Está repreendido em nome de Jesus. Fale a verdade. Custe o que custar. Fale a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, Deus está falando, hein? Deus está falando, hein? As irmãs que louvaram aqui, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. E Ele está falando com a igreja. Aleluia! Deus poderoso. O Espírito Santo falou comigo aqui. Ele não quis ir para o Egito, quis. Lá a fome dele foi saciada. Mas ele morreu espiritualmente. Outra glória. Tem muito crente que está indo para o Egito, está saciando a carne. Hoje na escola dominicana nós falamos carne, alma e espírito. Corpo e alma e espírito. Muitos estão aí, ó, saciando a carne no Egito. Mas aprove a Deus, oh glória, que nós estamos aqui na Canaã, oh glória, sendo alimentados a nossa alma e o nosso espírito de Deus. Glória a Deus. Agora eu chego no segundo personagem, Agar, mãe de Ismael. O texto vai dizer que quando ele chega no Egito, aconteceu justamente o que ele profetizou, pastor Jó. Os homens viram Sarai muito bela e falaram com o faraó. Faraó, chegou uma mulher peregrina, muito bonita, coloca no seu harém. Faraó então manda chamar Sarai e coloca ela no seu, juntamente com as outras mulheres. O texto vai dizer que Abrão, ele foi tratado com pão e ló, com as maravilhas do Egito. Porque Faraó pegou a sua irmã e deu presentes para ele. Está no texto, ó, deu bois, ovelhas, jumentos, servos e servas. Está no plural. Então, provavelmente, daqui que vem Agar. Porque Agar era egípcia. Os irmãos não conseguiram entender, amém? Vem comigo na linha de raciocínio que Deus está falando aqui. Então, provavelmente, aqui que ele recebeu Agar. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que mentem, faz coisa errada, e nos olhos materiais só se dá bem. Como assim, Davi? Eu não entendi. Abrão, ele entrou no Egito omitindo a verdade, sim ou não? E nos olhos carnais ele se deu bem, porque ele ganhou ovelhas, bois, camelos, servos. Nos olhos carnais, a mentira foi bom para ele. E trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas aí fora estão mentindo, estão com a vida toda errada e estão aparentemente se dando bem, dando volta nos outros. Meu Deus, você está forte. Dando volta, pegando fortuna dos outros, roubando a aposentadoria que teve esse golpe aí, ó, pegando a aposentadoria dos velhinhos. Fazendo o quê? Fazendo o errado. Aí a gente que está fazendo certo, meu Deus, muitas das vezes a gente vai olhar assim e vai falar: Senhor, eu estou fazendo o certo, e esses homens simples estão fazendo o errado. Vem comigo aqui, Salmo de número 73, Asaf, o levita, meu Deus, ele viu a prosperidade dos simples, e ele vai dizer que os pés dele quase se desviaram, meu Deus. Quase se desviaram. Mas o que é lindo no verso 17, ele vai dizer: até que eu entrei, oh glória, até que eu entrei. O varão da portaria pegou, até que eu entrei no sacro do Senhor, e o Senhor me mostrou o fim dele. Deixa de roubar, deixa de fazer um monte de coisa.
resultado da mentira, verso 17. Deus pesou a mão no faraó. Deus pesou a mão e falou com ele. Pesou a casa de faraó com doenças. Aí vem comigo, faraó sabia? Não. Faraó, ele foi como inocente. Talvez o teu filho, meu Deus, está sofrendo por mentira sua. Meu Deus. Talvez o teu marido, você está forte, não? Talvez pessoas inocentes estão sofrendo por erros nossos. Então vamos se consertar. Vamos se consertar. E o texto vai dizer que Faraó então devolve Sarai para ele e dá uma lição de moral em Abrão. Vem comigo, tem muito ímpio aí, oh meu Deus, que tem a vida mais correta do que muito crente. Tem? Paga a conta de energia certinho, paga a conta de água, pega o dinheiro emprestado e paga na data certa. Aí tem crente que, meu Deus do céu, é complicado isso aqui. Mas é verdade. Hã? Chego no capítulo 16. Agar entra na história. Sua mulher, Sarai, teve uma grande ideia. Abrão, está demorando muita promessa, né? Pega a minha escrava e se relaciona com ela. E o que ela gerar vai ser nosso. Aqui no capítulo 16, eles foram expulsos do Egito, tá? Então, Sarai, ela teve essa ideia. Então, Abrão, ele não se atentou, não vigiou e ouviu as palavras da sua mulher. Ouviu as palavras da sua mulher. O verso 4 vai dizer que Agar, quando descobre que estava grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Aí duas coisas que eu aprendo. Vamos para o contexto da época. Se eu tenho um escravo, tudo que o escravo tinha, tudo que o escravo possuía, era do seu senhor. Irmão, estou conseguindo entender, amém? Amém? Isso também serve para o sexo feminino. Então, ou seja, o filho de Agar seria de Sarai. Mas só que Agar, ela não entendeu o propósito. Qual era o propósito? Você deita com Abrão, se relaciona com ele, gera um filho dele, e esse filho vai ser meu. Por quê? Porque você não tem voz, você não tem direito de nada. Quem é sua senhora, quem manda nessa casa sou eu. Então Agar, quando ela engravidou, ela começou a ficar solteira, arrogante, prepotente, se sentiu superior do que a sua senhora. E trazendo para os dias de hoje, acontece isso? Meu Deus. Eu começo a pregar. Deus me tira do mundão, para sua graça, misericórdia, me coloca aqui. Eu começo a pregar, eu começo a me sentir o Agar. E eu prego mais do que o pastor João. Eu começo a dirigir um culto. E eu dirijo o culto melhor do que o fulano de tal. Eu começo a tocar bateria. E eu toco bateria virada melhor do que o baterista anterior. Eu começo a tocar violão. E eu toco violão melhor do que o Diácono Antônio. Eu começo a ficar na porta. E eu fico na porta. Oh, meu irmão. Você não entendeu o propósito, Agar. Você canta bem, mas é para o seu dono. Você prega bem, mas é para o seu dono. Você toca bem, mas é para o seu dono. Você serve, é para o seu dono. Todo o fruto que você gerar é para o seu dono. Oh, glória! Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Meu Deus do céu! Repreende a soberba, repreende, meu irmão, em nome de Jesus. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Que possamos falar, João 3,30, convém que ele cresça. Glória, 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 glória.
quero gerar. Se você se colocar na brecha, meu Deus, isso aqui é forte. Se você se colocar na brecha e falar, Senhor, usa-me a mim, oh meu Deus, você vai começar a gerar para a honra e glória de Deus. Quem quer frutificar aqui? Quem quer frutificar? Quem quer frutificar em nome de Jesus? Glória a Deus. O texto vai dizer então que Sarai humilha Agar e ela foi para o deserto. Muitas das vezes o Senhor permite a prova, doença, desemprego, abandono, para quê? Para nos moldar, meu Deus. 2 Coríntios 12, versos 7 ao 9, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, dependendo da sua tradução, foi-me dado um espinho na carne. Glória! Meu Deus amado. E aí o texto vai dizer que o anjo aparece para ela e manda ela voltar. Se arrepende, Agar, e volta. Se arrepende e volta. Se arrepende e volta. Olha que coisa linda. Quando o anjo fala para ela, fala assim: retorna e humilha-te para a tua senhora. O anjo não quis ouvir reclamação e historinha. Eu também quero contar historinha, quer dar uma de coitadinho. Ah, eu saí da igreja porque o fulano fez isso. Ah, eu fiz isso porque eu... Ô, meu irmão, Deus não quer saber de nada. Se humilha e volta. Se humilha e volta, meu irmão. Pare com isso. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. E olha que coisa linda. O anjo disse assim: olha, volta. Porque o que você está esperando, meu Deus do céu, será grande. Será grande. Será grande. Chega no terceiro personagem, Ismael. Ela então volta para o arraial, pede perdão para Sarai e Ismael nasce. Chego no capítulo 21 agora. O texto vai dizer que Abraão tinha 86 anos. Aqui Deus já mudou o nome dele para Abraão. Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. O texto vai dizer que um menino, está falando de Isaac, desmamou. Naquela época era aproximadamente de 1 a 3 anos. Hoje não, a criança já com 6, 7 meses já começa a comer comida. E aí pronto. Abraão, o texto vai dizer que ele prepara um grande banquete, porque ele estava feliz, porque o seu filho desmamou, Isaac. Ismael começou a rir, zombar, caçoar do seu irmão mais novo. Aqui Ismael tinha aproximadamente 13, 14, 15 anos. Só os irmãos fazerem a conta aqui. Sara viu isso, ela ficou irritada. No Rio de Janeiro diz, ficou bolada, ficou irritada. E falou para Abraão: olha, se livra desse teu filho Ismael. E ela vai dizer: olha, jamais será herdeiro com o meu filho. O que a gente aprende aqui nesses 5 tópicos? Primeiro, o menino trocou alimento. Aqui a gente aprende que fases, evolução. Nós precisamos crescer. 1 Coríntios 3, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu queria alimentar vocês com coisas mais próximas, mas vocês só tomam leitinho. Meu Deus do céu. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora. Olha só o que ele vai dizer no verso 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, oh meu Deus do céu, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais, e não ainda segundo os homens. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando: olha, eu quero falar com vocês outros assuntos, mas vocês ainda são meninos. Meu Deus. Deus está falando comigo e contigo.
Aleluia. Eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva. Passa de fase. Tem gente que fica 10, 15, 20, 30 anos na mesma coisa, não lê a Bíblia, não tem uma revelação de Deus, não se aproxima de Deus, não solta o meu irmão, se aproxima de Deus, meu irmão. Passa de fase, meu irmão. Você é recém-convertido, tudo bem, a gente até entende, mas você já está bem grandinho, vamos embora. Deus quer mais de você. Glória a Deus, meu irmão. Deus Todo-Poderoso. Aí, segunda coisa que a gente aprende, ele fez festa, ou seja, ele se alegrou com o avanço do seu filho. Ismael brincou com seu irmão, ele não entendeu o que era a referência. Quantos crentes hoje em dia não entendem que é referência para o mais novo? Meu Deus. Ele não entendeu Ismael era mais velho. Sara não entendeu a brincadeira entre irmãos. E ela pensou na herança. Olha, esse menino não vai ser herdeiro com o meu filho. Glória a E aí Deus. ela abriu um parênteses rapidinho, que é o tempo ali está correndo junto comigo. Quando não tinha Isaac, Ismael serviu, né? Isaac nasceu, esnobou Ismael. Meu Deus, tem muita gente que é assim. Não tem ninguém do lado? Aí você serve. Meu Deus, oh glória. Aí chegou outro. Agora estou com fulano, tá? Esquenta não, que ele está vendo tudo. Oh glória. O texto vai dizer, verso 14: Abraão então se levantou e agiu. O que ele fez? Ele pegou pão e um odre de água, está no texto, e despediu seu filho juntamente com Agar. Após a confirmação de Deus, ele entrou em ação, ele agiu, ele tomou uma atitude, mesmo com o coração partido. Tem situação que a gente está com o coração partido, mas a gente tem que agir, a gente tem que fazer o certo. Meu Deus do céu, Deus poderoso. E aí mais à frente, o texto vai dizer, no verso 15, que consumida foi a água. Vem aqui. Vem, vamos imaginar aqui. Abraão deu um odre de água, que cabia aproximadamente entre 10 e 20 litros de água, e deu pão para o menino. Eles começaram a andar em direção ao deserto de Berseba, está no texto. E andando, horas. Acabou o que? A água e o pão. O texto vai dizer que Agar, ela jogou o menino para o canto, debaixo de uma árvore. Aqui eu já vejo providência de Deus. Porque você já viu árvore em deserto? Eu nunca vi. Eita glória. Aqui já é a primeira providência de Deus na vida de Ismael. Então ela joga o menino para debaixo da árvore e ela anda como um tiro de flecha, aproximadamente 100 metros, porque ela não queria ver o menino morrer perto dela. O texto vai dizer, é lindo, meu Deus do céu, que Ismael, ele ora a Deus, oh glória. Mas por que ele orou a Deus? Acabou o pão e acabou a água. É somente nesse momento de escassez que muitas das vezes a gente se lembra de Deus. Meu Deus. Quando está tudo bem, tá uma maravilha, é churrasquinho. Mas agora quando acaba as coisas, a gente se lembra de Deus. Jesus. Aí eu fiquei inculcado com isso, Marcos. Abraão vem comigo, ele era rico, milionário, trazendo por gente hoje. Ele deu apenas água e pão para o filho. Muito mal, Abraão, se a gente for pensar assim. Mas por que Abraão fez isso com Ismael? Porque ele entendia, vem comigo aqui para a revelação. Ele entendia, se eu encher o menino de bens materiais, da camelo, ovelha, ele fala, vai Ismael, segue a sua vida. Ismael não ia depender de Deus. Então Abraão, ele teve essa percepção, se eu der tudo para o meu filho, ele não vai clamar ao Todo-Poderoso, oh glória, isso aqui é forte. Então ele teve essa percepção, eu vou dar só o necessário para ele caminhar algumas horas, e a partir daí é ele se
como ele vai conhecer o Todo-Poderoso. Agora, quando ele passa, meu Deus, pelo vale da sombra da morte, aí ele vai lembrar: tem Deus, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus do meu avô. Eu vou clamar esse Deus, eu vou clamar esse Deus, porque se ele foi Deus na vida do meu pai, ele também vai ser meu Deus. Oh, glória! Ele vai ser meu Deus também, ele vai ser o meu Deus também. Pai, nós aqui, ensina o teu filho a clamar a Deus, a clamar a Deus, a clamar a Deus. Oh, maravilha! Oh, glória a Jesus! Meu Deus! Alabá, Maria, alabá. Alabá, Irebada, alabá. Meu Deus! Meu Deus! Glória a Deus! Glória! Aí o texto vai dizer que Agar, ela olha e fala assim: eu tenho misericórdia. Mas Deus fala assim: Agar, eu ouvi, meu Deus, a oração do menino. Oh, glória! Eu ouvi a oração do seu filho. Olha para trás, Agar. Oh, glória! Olha para trás, Agar. Olha para trás, Agar. Aí o texto vai dizer que quando ela olha para trás, meu Deus, ela viu o poço, meu Deus. Ela viu o poço, ela viu o poço, ela viu o poço, ela viu o poço. Por quê? Porque o filho de Abraão, o patriarca, ele clamou a Deus, oh glória. No momento de descansar, eu quero profetizar que o seu filho vai clamar a Deus. E ele vai ter experiência com ele e Deus. Ele e Deus. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, talvez você está como Ismael no deserto, chorando. Deus está falando comigo aqui. Ele está abrindo os seus olhos espirituais. Para quê, Darlan? Para olhar, para ver o poço, oh glória, para ver a providência. Oh, meu Deus, Ele está abrindo os seus olhos para você ver o sobrenatural em favor da tua vida, em favor da tua vida, em favor da sua vida. Irmãos, meu Deus, pastor, aqui o meu está 8h45, ele está 8h49. Acredita em qual? No meu ou no ali? Aleluia! Irmãos, vou pedir o Mano para colocar umas fotos ali rapidinho. Tem um breve testemunho. Só um minutinho só, Barão. Segura aí. Ano passado, quem lembra que eu estive aqui ano passado? Ano passado, Deus me deu a graça, a honra de estar aqui juntamente com a igreja mais uma vez. Irmãos, eu amo essa igreja, eu recebo muito de Deus aqui, tá? Recebo muito. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei todo feliz, alegre. A varoa estava com 2 meses, alguma coisinha grávida. E aí marcou a ultra, chamada transciência local. E aí foi marcada para o dia 28 de janeiro. Quando marcou a segunda ultra, a primeira que eu estive, eu entrei todo bobo na sala, telefone na mão, primeiro filho. Nós estamos casados há 13 anos, mas perdeu uma gestação anterior. E a Esther estava na promessa. E aí eu todo bobo, telefone na mão, né? Primeiro filho, aquela coisa. E aí com o telefone na mão, começando a fumar. Essa ultra é de 11 a 14 semanas, ou seja, de 2 a 3 meses de gestação. Ela mede o acúmulo de líquido na nuca do feto e avalia o risco de anomalias cromossomiais, como síndrome de Down e problemas na formação cardíaca. Então é uma ultra delicada. E eu nem sabia, telefone na mão. Quando a médica começou a passar na barriga dela, passou nem 2 minutos, ela falou: ih, mãe, tô vendo alguma coisinha aqui na
luta no seu bebê. Irmãos, meu Deus, eu já guardei o telefone e falei, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus. E ali mexendo, acabou a luta lá fora. Pelo exame aqui, está constando que o seu bebê é especial. Mas faz o exame de sangue que vai detectar a fundo. E aí fomos fazer o exame de sangue no particular. E aí constou que o bebezinho com síndrome de Down. Irmãos, não pela doença, mas por tudo que englobava. Meu chão caiu, irmãos. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E sabe o que Deus falou comigo? Eu tenho um canal no YouTube, como eu falei na última vez. Eu posto um vídeo chamado 1 Minuto para Edificar, em todas as redes sociais. E aí Deus falou assim comigo: você não precisa de milagre? Fala de milagre. E a partir daquele dia, dia 28 de janeiro, todos os dias eu gravava vídeos falando de milagre. Milagre, 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 milagre. Jejum, eu confesso para os irmãos, eu fazia de vez em quando, esporadicamente. E todo dia, jejum, 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 jejum. Toda segunda-feira, monte. Botei isso no coração, pela vida da minha filha. E ali o tempo passou, e cada ultra, aquela sensação, aquela coisa. Pois bem, dia 21 de julho, nasceu a Esther Martins Monteiro. Está aí a fotinha dela aí. Ela teve um pouco de complicação, um pouco no parto. Faltou líquido, o líquido estava reduzido. Ela ficou 42 dias no CTI, na incubadora. Nesses 42 dias, olha o que ela pegou: artrite séptica, conjuntivite, lacterícia. Pode passar aí, ó. Sabe, ela ficou com uma sondinha na cabeça, ó. Nossa, o coração partiu, irmão. Cada dia era uma história na Esther. Cada dia aquele sofrimento. Aí o evangelista da igreja falou assim: Darlan, leva o óleo ungido e toca na incubadora da sua filha e ora pela sua filha. E todo dia, óleo ungido e oração. Óleo ungido e oração. Óleo ungido e oração. Ela ficou 4 dias no CEP. A imagem azulzinha, essa daí do tornozelo, ela, aí a luzinha, ficou 4 dias nessa luzinha. Oi? Icterícia, essa luzinha aí, ó. Ela pegou bronquiolite, os pulmões dela estavam se fechando, oh glória. Mas o Todo-Poderoso botou a mão no pulmão dela, oh glória, e abriu os pulmões da Esther, meu Deus do céu. E aí passou 42 dias da Esther no CTI. Irmãos, levanta por gentileza. Glória a Deus. Levanta aí por gentileza. E aqui, meus irmãos, está a Esther Martins Monteiro. Glória a Deus. Não estou falando nas palavras. Irmãos, uma coisa aqui para finalizar. Estou falando esteticamente não. Mas, se você pesquisar da mulher de Google, as crianças especiais, 99% vem com problemas cardíacos, respiratórios, ou com problemas neurológicos. Como a Esther ficou 42 dias no CTI, cavucaram ela da pele até a cabeça. É exame de tudo quanto é mão, se você imaginar. Mas eu glorifico a Deus. Problema cardíaco, negativo. Oh, glória. Problema neurológico, negativo. Problema de audição, negativo. Problema negativo, negativo, negativo. Por quê? Porque eu fui embora de Ismael. Eu estava no deserto, oh glória. Mas eu comecei a clamar ao Todo-Poderoso. A clamar ao Todo-Poderoso.
Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu fui como Ismael. Eu passei pelo deserto. E eu quero profetizar na tua vida. Se você se aproximar de Deus, como eu preguei na quarta-feira, se aproximar de Deus, no deserto, na dor, Ele vai te tirar desse deserto. Em nome de Jesus. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor João. Aleluia. Amém, irmãos? Quem você, graças a Deus. Glória. Aleluia. A Bíblia diz aí em Malaquias que nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Amém? É o mesmo Deus. Aleluia. Que fez Glória. e que continue fazendo na vida de todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus, né? Então a gente tem que estar no deserto, né? Porque Deus tem um propósito. A Bíblia diz que o Senhor ia nos colocar no deserto para ver o que está no nosso coração. Está lá em Deuteronômio, que parece capítulo 8, versículo 2, 3, está lá. Amém? Você não vai estar no deserto. Deus vai te tirar desse deserto com sucesso. Amém? Glória a Deus. Através da nossa obediência. Aleluia. Que prolonga o nosso sofrimento é a desobediência ao nosso Deus. Deus é abençoado a cada um dos irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe, né? Aleluia. Chegou com o fim da prova dele também. Tudo da prova. Fica ligado com a prova, né? Mas aleluia. Mas ele está aí e com um prazer muito grande, né? Desejo no meu coração, que eu tinha muito tempo que eu ia falar com você, que, né? Você tinha muito vontade de passar seus filhos em casa. Amém? Glória a Deus. E se cumpriu, né? Aleluia, do meu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. E ele